Na última reunião, estivemos considerando o problema da violência. Dissemos que a violência não é apenas física, mas é também a atividade da pessoa não anônima. Só a pessoa anônima é não violenta. Também dissemos que não temos tempo para nos livrarmos da violência. Isto é, a violência tem de desaparecer incontinenti. Examinamos mais ou menos extensamente esta questão. Nesta tarde, talvez possamos investigar se o medo, em qualquer forma que seja, está relacionado com a violência. Vemos que, em todo o mundo, as pessoas temem. Esse medo tem sido nutrido pela cultura, pela sociedade em que vive o homem. Empregando a palavra sociedade, temos em mente a religião, as condições econômicas, etc. Pode-se observar que, em todo o mundo, o medo sempre foi fomentado pelas religiões. Isso sempre se fez para controlar o homem, moldar a sua mente. Porque, por meio da crença e do dogma, a Igreja pode dirigir todo o processo do pensar. Observando-se bem, pode-se ver que, basicamente, o medo se relaciona com a autoridade. A autoridade é uma palavra fortemente carregada. Há a autoridade da lei, do policial, a autoridade da tradição e a autoridade da experiência. E essa autoridade impõe-nos obediência. Obedecer é uma forma de violência. Se o homem não tivesse medo de nada, não haveria necessidade alguma de obedecer. Ele funcionaria sã e racionalmente. Mas tal é o temor dos entes humanos, que todas as suas atividades são irracionais, contraditórias e imitativas. Assim, para compreendermos realmente e, por conseguinte, ficarmos livres da violência, precisamos entrar bem fundo nesta questão do medo. O medo não é apenas reação das glândulas adrenais, mas também um processo psicológico. Para compreendermos o medo e dele nos libertarmos, não intelectualmente, porém de fato, temos de dispensar-lhe uma penetrante observação, de olhá-lo bem de perto. Quando a mente, educada que foi numa cultura que aceita o temor como parte da vida com toda a sua violência, compreender o medo, teremos então, talvez, a possibilidade de ficar completamente livres dele, não só consciente, mas também inconscientemente. Para examinarmos esta questão do medo, temos de estar vigilantes, isto é, cabe-nos observar nosso próprio medo, não o medo de que nos falam, ou o medo do desconhecido, porém, o medo que deveras sentimos. O medo não existe sozinho. Não é um fato isolado. Ele existe em relação com alguma coisa. De tantas coisas temos medo. Medo do escuro, medo de errar, de não seguirmos a tradição e não podermos ajustar-nos à sociedade em que vivemos. Tememos a morte, tememos nossa mulher ou marido, etc. E desse medo nasce a violência. Vede, por favor, como outro dia dissemos, que aqui não estamos fazendo uma conferência. Não estais apenas a escutar um orador, aceitando ou rejeitando o que ele diz. Porém, sim, nós estamos investigando juntos o problema da violência e, portanto, o problema do medo. Como já dissemos, cada problema está relacionado com todos os problemas dos entes humanos. Se pudermos compreender totalmente um só problema,
Veremos, então, que ele está relacionado com todos os outros problemas, e a mente, por conseguinte, estará libertada de todos os problemas humanos. A liberdade é necessária, liberdade para investigar, olhar, observar. Mas nós não temos essa liberdade. Não somos entes livres. Quanto mais progride a civilização, tanto mais detestamos a tirania e todas as formas de ditadura política. A ditadura é um retrocesso, mas, e isso é que é estranhável, não temos objeção à ditadura religiosa. Aceitamos o sacerdote, o dogma, a tradição, os salvadores, os mestres, etc., etc. Isto é, temos medo e por isso aceitamos a autoridade. Por conseguinte, compreendendo o medo, coisa muito complexa, compreenderemos a natureza e a estrutura da autoridade e nos tornaremos à luz de nós mesmos, não dependentes de ninguém para dizer-nos o que devemos fazer. Isso é da maior importância, tendo-se em vista, principalmente, que o caos, a anarquia e a violência se estão tornando cada vez maiores no mundo. Quando a mente está confusa, desorientada, sem saber o que fazer, então, porque sentimos medo, apelamos para alguma espécie de autoridade. A autoridade de um sacerdote, de uma nova sociedade, a autoridade de um novo guru ou de um novo conceito teológico. Assim, é urgente a necessidade de compreendermos esse complexo problema do medo. Porque a mente que teme é incapaz de pensar com ordem e precisão. A mente que sente medo está confusa, vive na escuridão. E quase todos nós temos medo. Medo de adoecer, medo da velhice e da morte, medo da opinião dos outros, etc. É possível, pois, a um ente humano que tem de viver neste mundo ficar radical e totalmente livre do medo? Livre não como ideia, como conceito intelectual, porém na realidade? Que é o medo? Temos medo quando não há segurança física. Se não temos garantida nossa próxima refeição, naturalmente sentimos medo. Assim, fisicamente, no sentido econômico, não haverá medo se a todo ente humano se garantirem alimentos, roupa e morada. Essa é uma necessidade básica do homem, uma necessidade absoluta. Mas essa segurança física é negada pelas divisões nacionais e religiosas, as barreiras nacionais com seus governos, exércitos, etc. Deste modo, nega-se justamente o que é absolutamente necessário a todos os homens: comida, roupa e teto. E isso por causa das ditas divisões nacionais e religiosas. Não pode deixar de haver medo enquanto existirem essas diferenças ideológicas, porque elas impedem o que é essencial ao homem. Ao vos denominardes italiano, inglês, russo ou americano, esta mesma asserção nega vossa própria segurança. Tende a bondade de prestar atenção, porque, com essa divisão, ireis criar guerras, produzir mais violência e, por conseguinte, ficar privados da segurança. Quando virdes isso como um fato real e não como uma teoria ou conceito intelectual, então já não pertencereis a nenhuma nação, nenhuma sociedade, nenhuma cultura. E isso já é uma tremenda revolução. E há também os temores psicológicos, os temores externos e o medo de vos verdes incertos no mundo que se está tornando cada vez mais anarquizado, violento, inseguro. Não sei se percebeis o que sucede no universo.
Neste país, podeis achar-vos relativamente seguros, economicamente, mas há uma civilização inteira, uma nação, a Índia, cujo povo se vê flagelado pela pobreza, pela fome, pela incerteza da próxima refeição. E haverá, inevitavelmente, um choque entre os que têm e os que não têm. Tendes vossa parte de responsabilidade na guerra do Vietnã, e cabe-vos, portanto, o dever de trabalhar para que sejam deitadas por terra as divisões nacionalistas. A união dos homens é que importa, e não a nação ou a família. Surge, assim, a questão: é possível ao ente humano, vivendo neste mundo, libertar-se totalmente do medo? É o que vamos examinar. Libertação não significa livrar-se de alguma coisa. Libertar-se de uma coisa é meramente uma reação. Se estou livre da cólera, isso não significa liberdade. A liberdade é um estado mental em que não há problema algum, sexual, individual ou coletivo. E, sem essa liberdade total, é inevitável a violência, porque liberdade implica a mais alta forma de inteligência. A inteligência não é um mero conceito, uma fórmula do intelecto. Não sei se já observastes como os animais, quando aglomerados num pequeno espaço, se tornam extremamente violentos. Isso acontece porque lhes falta a devida orientação. Do mesmo modo, os entes humanos, quando têm de viver juntos num espaço confinado, se tornam necessariamente violentos. Há, pois, necessidade de liberdade, tanto exteriormente como interiormente, isto é, necessidade de espaço livre. Deste ponto, trataremos mais adiante. Assim, tem o homem a possibilidade de ficar totalmente livre do medo? E o que é o medo? Existe ele no passado, no presente ou no futuro? Sei que tive medo, ou sei que tenho medo, ou terei medo? Existe uma coisa tal como medo direto? Ou quando sabeis que tendes medo, esse medo já não é passado? Peço-vos seguir-me passo a passo, para verdes a necessidade de compreender claramente o tempo, porquanto, sem a compreensão da estrutura do tempo, não teremos a possibilidade de compreender o medo. Ora, como sei que tenho medo? No momento em que me vejo frente a frente com um perigo, estou cônscio do medo? Ou a reação ao perigo é tão direta que não há medo algum? A reação é direta. Quando vedes o perigo do nacionalismo a espalhar-se mais e mais pelo mundo, quando o vedes, não teoricamente, mas realmente, há então uma reação direta a esse perigo e, por conseguinte, estáis livres do nacionalismo, porque percebeis claramente que ele é uma ameaça à segurança do homem. O medo, pois, é produto do pensamento, não achais? De outro modo, não há medo. Estais me acompanhando? O medo está relacionado com o prazer, e o prazer, tal como o medo, é produto do pensamento. Como já disse, não estou fazendo uma preleção analítica. A análise, por mais profunda e hábil, não resolve nenhum problema. A análise é meramente uma descrição de o que é. E nós não estamos analisando, porém, puramente observando. Muito importa compreender isto, ou seja, a arte de olhar, a arte de ver. Estamos vendo o medo? Escutando o medo?
todos os seus sussurros, não teoricamente, porém realmente? Se pudéssemos ver o medo com olhos bem límpidos, o medo acabaria imediatamente. É o que estamos fazendo. O medo, como dissemos, é produto do pensamento. Ontem eu estava com saúde e gostei de passear pelos bosques, mas hoje ou amanhã poderei cair doente. Examinemos juntos este ponto. Deixai-me sugerir que não fiqueis apenas a ouvir, mas tratai de observar e agir dentro de vós mesmos. Ontem, o pôr do sol estava maravilhoso e deu-me imenso deleite. Ficou-me a memória desse prazer e eu desejo a sua repetição. Se ele não se repete, sinto medo. Tudo isso faz parte do pensamento. Tenho medo da morte, do amanhã e dos muitos amanhãs vindouros. O pensamento está observando o fato do viver, isso que ele chama viver, e também o fato de que o viver terá fim. E assim, fica com medo da coisa a que chama a morte. Consequentemente, ele afasta a morte para bem longe de si. Isto é bem óbvio, não? O pensamento cria a distância, assim como cria o tempo. Portanto, ele gera medo. No mundo cristão, há a doutrina do pecado original, o que quer que isso signifique. E em toda parte, os cristãos foram condicionados pela propaganda para crer nesse pecado original. E, naturalmente, ele tem gerado muito medo. Esse pecado original é uma invenção do pensamento e, portanto, o pensamento é o responsável por aquele temor. O fim do medo, por conseguinte, virá com a compreensão de toda a estrutura do mecanismo do pensamento. Direis, sem dúvida, que se o medo cessar, o pensamento também deverá cessar. Mas nós não estamos dizendo que o pensamento deve cessar, mas sim que ele é o responsável pelo medo. E isso é bem óbvio. É chegado, pois, o momento de começarmos a investigar a natureza do pensamento. Para compreenderdes, não intelectualmente, a estrutura do pensamento, deveis olhá-la tal como se olha uma coisa concreta. E, então, se a tiverdes penetrado bem, percebereis que o pensamento começará a compreender que ele próprio é a origem do medo e atuará sobre si mesmo. Isso vós o vereis se o investigardes a fundo, juntamente com o orador. O pensamento é produto do tempo, e o tempo é memória, conhecimentos acumulados através de muitos dias, de muitos ontens, de muitas experiências. Dessa acumulação de conhecimentos, de experiências, de lembranças, vem uma reação que é pensamento. E pensamento é matéria. A mente que tem interesse em transcender o concreto, o material, deve compreender o pensamento. O pensamento gera tristeza, assim como gera o prazer. Tivestes ontem uma experiência sensual, sexual ou outra, e essa experiência vos deixou uma marca na mente, no cérebro. Pela palavra mente, entendemos não só todo o sistema nervoso, as células cerebrais, mas também a totalidade da inteligência humana, suas atividades, temores, pensamentos, desesperos e ansiedades. Tudo isto está incluído quando empregamos a palavra mente. Enquanto o pensamento estiver a buscar o prazer, haverá necessariamente medo, porque o prazer produz dor. Examinemos ligeiramente este ponto, e então vereis por vós mesmos. Tende a bondade de prestar toda a atenção,
porque se trata de vossa vida e não da minha. Vós e eu, justamente, estamos criando esse mundo terrível, causando tanta destruição, tanta aflição. Somos responsáveis por tudo isso. E se não compreendermos a natureza desse pensamento, com seus prazeres e dores, seus temores e tristezas, continuaremos a produzir no mundo um tremendo caos com nossas ações, nosso egoísmo e nossa violência. Como dissemos, o pensamento gera prazer. Ontem tivestes uma experiência que vos proporcionou prazer, e desejando a repetição desse prazer, nele ficais pensando. E quanto mais pensais no prazer derivado daquela experiência, tanto maior ele se torna. Pensamos também na dor, e não desejamos essa dor. O pensamento, por conseguinte, cria tanto o prazer como a dor e dá-lhes continuidade. Não é exato? E o medo é também gerado pelo pensamento. Temo o amanhã. Não sei o que acontecerá. Posso perder o emprego, adoecer e não ter possibilidade de me preencher. Posso morrer. Desejo compreender esta vida monstruosa e ninguém me pode explicar. Estou como que perdido numa floresta, com medo. E preciso de alguém, de uma autoridade para me mostrar o que devo fazer. O pensamento, pois, cria o medo do amanhã, sendo o amanhã a morte. Na realidade, se observardes, não existe amanhã. Se, psicologicamente, tivesseis de enfrentar esse fato, sentiríeis um medo enorme, porque o amanhã, no sentido psicológico, vos é sobremodo importante. O amanhã irá proporcionar-vos muitos prazeres. Ireis pintar um quadro melhor, compor uma música com mais sensibilidade, reconciliar-vos com vossa esposa ou marido. Para vós, portanto, o amanhã é bem significativo. Mas, psicologicamente, existe realmente o amanhã? Ou foi o pensamento que o inventou? E se não há medo, não há amanhã. Vive-se, então, com aquele senso de inteireza, sempre no presente. Para compreenderdes o presente, deveis compreender a natureza do tempo, que é o ontem com todas as suas memórias, que é cultura e tradição, que é hoje e amanhã. Não se pode viver totalmente, completamente no presente, quando existe a imagem do passado ou o conceito do futuro. Viver no presente só é possível quando há amor. E o amor não tem um amanhã, um futuro. Serei feliz amanhã. O pensamento, como vimos, cria o medo. O pensamento dá continuidade ao desejo como prazer. O pensamento reúne o ontem, o hoje e o amanhã como tempo. É assim que estamos vivendo. E, além disso, desejamos a imortalidade, por meio de nosso filho, de nossa família, de nossas ideias. O medo gera a autoridade e a obediência. E essa obediência, seja do filho aos pais, seja a da esposa ao marido, é violência, porque nela estão implicados o medo e a dependência. Um dos principais fatores do medo é a morte. Quanto mais idosos ficamos, tanto mais tememos a morte. Sabeis o que está acontecendo no mundo. Os velhos se estão fingindo de jovens, porque temem a velhice, a doença e a morte. Por conseguinte, para nos libertarmos do medo, cumpre-nos compreender a morte. E se não compreenderdes a morte,
não tereis nenhuma possibilidade de saber o que é o amor e a beleza. Nós não conhecemos o amor, só conhecemos o ciúme e o prazer, e a beleza criada pelo homem. Estamos falando sobre a beleza, dando a esta palavra um sentido totalmente diferente. Por conseguinte, devemos compreender, não intelectualmente, porém realmente, o que significa morrer. É só quando uma coisa tem fim que pode haver um novo começo. O que tem continuidade prossegue dia após dia, semana após semana, e essa repetição contínua se torna cansativa, enfadonha. Só o que acaba tem possibilidade de tornar-se novo. A inocência, afinal de contas, não é um símbolo, é uma realidade, um fato. Só a mente inocente pode ver com clareza, pode ver o novo. Podeis ter olhado centenas de vezes para a flor que viceja à beira da estrada. Mas se a mente e os olhos da mente não forem inocentes, não tereis nenhuma possibilidade de ver a beleza total, a total novidade daquela flor. O que tem continuidade, pois, não pode, em circunstância alguma, ser inocente. A crença, por conseguinte, peço-vos atenção para isto, destrói a inocência. A crença resulta do medo. Há muito pouca diferença entre crer e não crer em Deus. Tanto uma quanto a outra coisa são resultados de vosso condicionamento. Sois condicionados para crer em Deus. E o comunista é condicionado para não crer. Mas o crente e o não crente têm sua própria continuidade e, por conseguinte, não há inocência para descobrir o que é a verdade. Só há inocência quando cessa toda a memória psicológica. Dela provém uma dimensão totalmente nova. A morte, afinal de contas, é um fato. Todos morremos, quer nos agrade, quer não. De doença, de acidente ou naturalmente. Isso é inevitável. Talvez algum cientista ainda venha a descobrir uma droga que nos faça viver 50 anos mais. Mas nossa vida continuará na mesma desordem. A morte, pois, é inevitável, pelo desgaste, pelo conflito, pela luta constante. O organismo físico se consome. A pressão e a tensão emocionais gastam o coração mais depressa do que a própria atividade física. Há, pois, a morte física. Existe alguma outra forma de morte? Vejamos. Como quase todo mundo, sois educados para crer numa alma, numa entidade espiritual constante. Isto é, ressuscitareis. E, na Ásia, crê-se na reencarnação. Quer dizer, crê-se que renascemos e tornamos a renascer até nos tornarmos perfeitos. E, alcançada a perfeição, mediante sucessivos renascimentos e milhares de experiências, estaremos em união com o não sei o quê. Esse, o conceito da reencarnação. Vós também tendes um conceito semelhante, só que formulais de diferente maneira. Ora, no fundo desses conceitos está o medo. Senão, como saberíamos que existe uma coisa permanente, tal a alma, ou como a chamam os hinduístas, Atman, dentro em vós? Como sabeis que existe em vós uma coisa permanente? Existe, de fato, alguma coisa permanente? Examinai isso, esquecendo vossa própria crença. Vossa relação com quem quer que seja é permanente?
Vossos pensamentos não estão a variar todos os dias, ora modificando-se, ora acrescentando-se? E vosso organismo físico não passa por enormes mudanças a todo instante? Por conseguinte, é necessário indagar se de fato existe alguma coisa permanente. Todavia, é essa coisa permanente que a pessoa está sempre a buscar. Porquanto, diz ela, se eu morrer amanhã, para que terei vivido? Deve haver alguma coisa permanente, eterna, indestrutível. Mas, se observardes bem fundo, psicologicamente, descobrireis que não há nada permanente, nada, não importa o quê. Vossos pensamentos, vossas relações, vossas ideias e ideais, vossos deuses, nada permanece. Em nosso íntimo, bem o sabemos, e temos medo. Assim, inventamos outro Deus, e dizemos que não podemos viver sem a esperança, quando, em verdade, só conhecemos o desespero. Em razão desse desespero, nos tornamos rezingueiros, ríspidos, duros, brutais e violentos. E vemos, então, que esta coisa que imaginávamos permanente é o próprio pensamento. Foi o pensamento quem disse que há uma alma permanente, uma entidade permanente que irá envolvendo, tornando-se mais bela até alcançar a perfeição. De Sartre, a alma, o Atman, é produto do pensamento, mas o fato é que não há nada permanente. Ao olhardes de frente esse fato, ele não cria desespero. Ao contrário, é só quando não o olhamos que há a esperança, o medo e o desespero. O pensamento, pois, cria o medo da morte, porque pensais que as coisas insignificantes que possuís são permanentes. Tendes medo de largá-las, de morrer todos os dias para a vossa casa, vossa família, vossa mulher, vossos filhos, vossas relações com vosso marido, para tudo aquilo a que o pensamento está apegado, como eu e meu. E morrer para tudo isso, todos os dias, é uma renovação total. Em nossas últimas reuniões, dissemos que as relações entre os entes humanos baseiam-se em imagens. O marido tem uma imagem relativa à esposa, e a esposa tem uma imagem relativa ao marido. Essas duas imagens, que são memórias e nenhuma realidade têm, exceto como lembranças, estão relacionadas. Há entre elas uma relação, mas se morrermos para todas essas imagens, essa relação terá um significado inteiramente diferente. Tornar-se-á uma relação direta, viva, em constante mutação. Isso não significa que me ponham a perseguir outra mulher ou outro homem. Relação é movimento. Não é algo estático, baseado numa imagem denominada minha mulher, meu marido, minha família. Quando a relação é entre duas imagens, torna-se destrutiva e cheia de conflitos. Temos, pois, uma imagem relativa à morte, a coisa conhecida e a coisa desconhecida. Em verdade, temos medo de abandonar o conhecido e não de enfrentar o desconhecido. Não podemos temer o desconhecido, porquanto não sabemos o que ele é. Só se pode conhecer o desconhecido quando se está livre do conhecido. Portanto, temos de morrer para tudo o que fabricamos psicologicamente, interiormente, debaixo de nossa pele, por assim dizer, para essa estrutura de experiência a que a mente está apegada com todas as forças. Esta é a morte real,
e não o perecimento do organismo físico. Morrer psicologicamente para tudo o que conhecemos. Já tentastes fazê-lo? Naturalmente, nunca o fizestes. Morrer para um dado prazer, para uma lembrança deleitável, fascinante, sem discussão, sem motivo, largá-la simplesmente. Fazei-o uma vez e vereis o que acontece. O medo de possuir uma mente em constante renovação. Que é essa coisa chamada vida, a que tendes tanto apego? Olhai realmente, e não imaginária ou intelectualmente, essa coisa que chamais viver. Alguma vez a examinastes? Se o fizestes, deveis saber que, do nascer ao morrer, a vida é um campo de batalha, com fortuitos lampejos de alegria e felicidade. Uma interminável batalha, abundante em ambição, comparação, inveja e ciúme. Luta pelo poder, a posição, o prestígio, a fama. Eis o que chamais viver. E tendes medo de largá-lo. Preferis continuar agarrados a uma existência cheia de fealdade, violência e confusão, a tentar descobrir por vós mesmos se tendes possibilidade de libertar-vos do conhecido. Só a mente nova pode libertar-se do conhecido, e não a velha mente, com milhares de experiências, e nela se despejarem sem cessar, consciente e inconscientemente. Quando estais fora de casa, a esperar um ônibus, a ver gente, a contemplar o céu ou um belo poente, ou quando vedes um pássaro a voar, uma nuvem que passa, todas essas coisas vos deixam uma marca na mente. E só a mente que está livre da experiência pode ser inocente. Pensamos que a experiência é necessária. Duvido que o seja. Como entes humanos, temos 25 ou 30 milhões de anos de experiência. Historicamente, nos últimos 5.000 anos, houve 12.000 guerras, quase 3 guerras por ano. Passamos por tristezas, doenças, confusão, aflição, dolorosa solidão, separações, sentimentos de culpa e agonias. Após tantas experiências, aprendemos alguma coisa? A mente é casta? Virgem? Tecnologicamente, cientificamente, podemos aprender da experiência, mas, psicologicamente, a experiência não nos ensina nada. Assim, só a mente que está libertada do conhecimento, que está todos os dias a morrer e, por conseguinte, a renovar-se, tem a possibilidade de compreender tudo o que se relaciona com o tempo, o medo, o prazer e a tristeza. Só essa mente pode ver o que é a verdade. A verdade não é uma palavra, não é um conceito, não é vossa verdade e minha verdade, a verdade cristã e a verdade muçulmana. A verdade, como o amor, não tem nacionalidade, pois, para se poder amar e ver a verdade, não deve haver ódio, nem ciúme, nem separação, nem cólera. Portanto, temos de morrer para tudo isso, para tudo o que chamamos viver, porque então, e só então, encontraremos aquela dimensão em que o tempo não existe. Krishnamurti, Onde está a Bem-aventurança? Segunda palestra em Roma, 12 de março de 1968.